Os dividendos que você recebe na sua conta são realmente importantes ou não? Você deve preferir uma empresa que paga dividendos ou uma de crescimento? O que que muda para sua vida? Porque eu estava tomando um cafezinho, se eu não me engano, anteontem ou no sábado, e me deparei com esse vídeo aqui, cara. Normalmente eu acompanho alguns canais grandes de investimento lá fora e me deparei com este vídeo, que inclusive é velho, 6 anos. Tá falando aqui sobre a irrelevância dos dividendos. E aí depois eu fui pesquisar sobre este mesmo tema, eu digitei a mesma coisa, a irrelevância dos dividendos em inglês, e eu vi que tem uma cacetada, meu amigo, de vídeo gringo falando que os dividendos não importam. E aí, fui ver se aqui no Brasil também tinha alguns vídeos sobre isso. E encontrei alguns, cara. Inclusive com uma comunidade grande, brasileiros falando, pô, tá vendo? A galera que investe em dividendo é só mais uma modinha. Então eu quero passar com você aqui sobre a ideia desse rapaz aqui. Confesso que o vídeo foi muito bem produzido, são 12 minutos aqui, mas são 12 minutos de argumentações plausíveis. E eu quero dar minha opinião em alguns pontos que faz sentido eu dar minha opinião, e em outros casos vou concordar ou discordar. Eu respeitosamente não concordo com tudo o que ele falou. E olha que ele é um cara famoso, ele é gestor de portfólio da PWL Capital, então ele é um gestor, hein? Meu ousado eu aqui contra-argumentar contra um gestor, né? Afinal, eu não sou gestor, eu sou só um caboclo que sentou e estudou um pouco ainda, porque eu deveria ter estudado muito mais. Mas pega seu cafezinho que esse vídeo vai ser interessante. E aqui até o minuto 5 do vídeo, ele mesmo diz, eu já escrevi artigos sobre a irrelevância dos dividendos, eu já tentei gravar vídeos pra vocês, mas sempre tem uma tropa dos dividend investors, né? A galerinha lá que gosta de dividendos, que vem tentar defender os dividendos, mas não tem jeito, o que prediz crescimento dentro de uma empresa não tem nada a ver com o dividendo, que tem a ver muito mais com o seu tamanho de mercado, porque ela vai ter mais facilidade de capturar dívida barata, tem muito mais a ver com a sua qualidade, tem muito mais a ver com a sua potência de reinvestimento, né? Um CAPEX mais alto, enfim, seu modelo de negócio. Então, até aqui eu e ele concordamos, tá? Até os 5 minutos a gente concorda com alguns pontos de atenção. Eu, inclusive, quero deixar para vocês aqui um vídeo onde eu cito vários artigos, se eu não me engano são 7 artigos científicos, mostrando estatisticamente por que em alguns determinados pontos faz sentido você investir em empresas de dividendos. Mas perceba, desde o início desse vídeo eu quero deixar algo bem claro, dividendos não é a única coisa que deveria reger o seu modelo de investimento, senão você vai comprar só fundo high yield, empresa que paga 20, 30, 40% de dividend yield. Perceba, aqui aparentemente ele tá conversando com essa galera aí que investe olhando só para dividendo. Nós aqui, apesar do canal chamar Geração de Dividendos, a gente não investe focando apenas em dividendos. A gente investe focando naquilo que tem oportunidade. Só que aqui que entra o ponto de bom senso que a gente tem que tentar entender. Se existir duas empresas, uma que não paga dividendo, outra que paga dividendo, e as duas na mesma oportunidade, com a mesma margem, com o mesmo potencial de lucro, qual empresa você deveria escolher? Que é justamente este exemplo que ele cita aqui. E aqui eu discordo, assim, de maneira brutal com ele. Olha só o que ele fala. Eu vou deixar a legendinha aqui do YouTube, só para você ir acompanhando, mas depois eu vou traduzir para você também, tá? Vou te falar a opinião, mas você acompanhando aqui o que ele falou. Primeiro, ele cita sobre a companhia 1, que teoricamente é igualzinha à companhia 2, tem o mesmo potencial de retorno no futuro, tem o mesmo taxa de premissa de desconto, tem tudo igual, tudo igual, só que a companhia 1 paga dividendos e a companhia 2 não. Então agora vamos escutar o que ele diz, tá? Return. The two companies have a starting book value of $10 per share. They each earn $2 per share. Company 1 pays a $1 dividend, and Company 2 pays no dividend. You own 10,000 shares of Company 1, and you receive $10,000 in dividends. Your shares now have a value of $11. Olha só, aqui é importante porque ele citou o fenômeno da DataX sem explicar muito bem o que é a DataX, né? Até porque a consciência de investimento lá nos Estados Unidos é muito maior do que aqui. Lá, 6 pessoas e mais um braço e 2 pernas investem a cada 10. Aqui a gente, infelizmente, ainda tem a métrica de 2 pessoas a cada 100. Então é realmente absurda a diferença de clareza de investimento que os americanos têm quando comparado com a gente, tá? Então é gritante a diferença cognitiva, eu poderia dizer até, porque eles são expostos a isso há mais tempo e desde mais jovens, a clareza de educação financeira que eles têm lá nos Estados Unidos comparado com a gente aqui no Brasil. Aqui no Brasil é difícil, cara. Pra eu explicar DataX aqui pra vocês, eu tenho que desenhar muito isso, porque pra eu aprender, eu tive que desenhar muito pra eu conseguir entender. Então, DataX nada mais é do que um fenômeno que tira dinheiro da empresa e entrega para você. Todas as empresas que pagam dividendos, isso é um evento corporativo que acontece. Evento é algo que acontece. Corporativo dentro da companhia.
corporativo é algo que acontece dentro da empresa. Então, algo que acontece dentro da empresa, chamada DataX, é este pagamento de dividendos. Vou usar só a telinha preta aqui rapidinho para te explicar, que senão você não entende o que ele vai falar. Ó, imagina só uma padaria, tá? Então tem aqui uma padaria, Sabor e Arte. Fala a verdade se esse nome aqui não é bom para uma padaria. Sabor e Arte, beleza? Agora que eu fui perceber, cara, o tanto que esse nome é genial. Porque é sabor e arte, né? Mas se você for lá e comer um pão de queijo, você vai saborear arte. Entendeu? Caramba, mano, isso aqui foi muito bom. Muito bom. Mestre Leonir. Beleza, temos aqui a padaria, e essa padaria em valor contábil, que é uma métrica dos contadores de definir quanto que vale aquela empresa, teoricamente eu vou colocar aqui como 100 mil reais, beleza? 100 mil reais. Então essa padaria vale 100 mil reais. Pegando o forno, pegando as cadeirinhas, pegando os pão, o estoque, tudo vale 100 mil reais. Ele tá seguindo algo de teoria de valuation por fluxo de caixa descontado, levando em consideração o valor contábil da empresa. Eu já não concordo aqui, tá? Eu já não concordo aqui. Fluxo de caixa descontado a gente concorda, mas eu não concordo tanto no valor contábil da empresa como definir o valor inicial dessa empresa. Mas vamos passar pano para isso, só para a gente continuar aqui na explicação do exemplo. Se você quiser aprender modelos de valuation que realmente fazem sentido assim de verdade mesmo e entender matematicamente por que disso, nos membros, cara, eu destrinchei um livrinho chamado... Rapaz, perdi o livro. Mas se chama Valuation, de Ricardo Goulart. Vou deixar aqui um print dele. A gente leu ele inteiro lá nos membros. E te mostrei vários modelos de valuation. O Ricardo se superou nesse livro, viu? Muito bom. Então vamos supor que ela vale aqui realmente 100 mil pelo valor contábil. Aí imagina que o dono aqui da Sabor e Arte fez uns croissant bom demais, meu amigo. Croissantzinho bom, tá? Isso aqui é pra ser um croissantzinho e essas risquinhas aqui de chocolate. Aí ele vendeu tudo e gerou de caixa pra ele 10 mil reais. Ele já pagou o funcionário, ele já repôs o estoque, ele já deu manutenção em tudo que ele precisava da manutenção, já comprou forma que estragou, panela que quebrou, já resolveu tudo e inclusive pagou imposto. Então esse aqui é o lucro líquido da empresa, tá? Lucro líquido da empresa. Quanto que vale esta empresa então agora? Quanto que vale essa empresa? É só você pensar comigo. Se ela já vale 100 naturalmente, pelo valor contábil, e agora tem mais 10 mil reais de caixa lá, imagina, né, você vai no mercado, os caras não... quanto que você vai pagar no crédito, no cartão, no débito, no que você vai fazer? Aí eles não, paga, aí abre aquela caixinha... né, abre aquela gavetinha, ali aquele dinheiro que tá ali é caixa. A mesma coisa tem na padaria, não é verdade? Esse dinheiro tem valor ou não tem? Tem, né? Então se tem 10 mil reais guardados, que significa que a padaria vale os 100 mil que ela já vale, 10 mil reais guardados, mais os 10 mil reais guardados. Então quanto que vale a padaria aqui? Neste caso, 110 mil reais, beleza? Tem como, agora deste valor aqui, ó, tem como eu distribuir 50 mil de dividendos? Não tem. A não ser que eu venda meu forno, venda aqui tudo que eu tenho de estoque, que eu desmanche a padaria. Que aí vira uma amortização, né, do capital social e não um pagamento de dividendos. O que é o pagamento de dividendos? Que é o evento corporativo que eu quero te explicar. O evento corporativo, vou abreviar aqui como evento C, evento corporativo, é eu pegar o lucro líquido, uma parte dele, e distribuir de dividendos. Eu posso distribuir 100%? Posso. Eu posso distribuir só 50%? Posso. O Leonir aqui, que é o dono dessa padaria, ele quer comprar um forno elétrico, porque ele tem placa solar e ele não quer mais gastar com gás, quer comprar forno elétrico. Só que o forno elétrico é 8 mil reais. Aí o que ele faz? Não, vou distribuir de dividendos aqui pra mim, porque eu sou empresário, eu preciso de dinheiro pra sobreviver. Eu vou distribuir de dividendos pra mim 2 mil reais pra eu passar minha vida ali. Os pão eu como aqui da padaria mesmo, tô de boa. E os outros 8 mil reais eu vou usar pra poder reinvestir na empresa através de capex e comprar esse forno. Agora preste atenção, hein, meu amigo? Preste atenção. Antes a padaria valia 110. Se eu paguei de dividendos 2 mil, que significa 20% de payout, olha o tanto de coisa que você consegue aprender num videozinho simples, né? 20% de payout, que é literalmente o quanto que eu tiro do lucro líquido para poder pagar dividendos. Se eu tirei 2 mil, eu tirei 20% do lucro líquido. Isso é payout. Simples demais. Então eu tirei aqui esses 2 mil e agora tá no bolso do Leonir, que é o dono da padaria. Não tá mais na empresa. Quanto que vale agora a empresa? 110 mil vale a empresa? Não. Porque agora, esses 10 mil que antes compunha esse resultado aqui, ele foi gasto para comprar o forno. Então 8 mil reais veio para cá, ó. 8 mil reais veio para cá, que é o preço do forno. E os outros 2 mil reais foi pro bolso do Leonir. Então isso aqui desapareceu da empresa. Então quanto que vale a empresa agora? Vale os 100 mil reais que ela já valia, mais os 8 mil que eu coloquei lá do forno, né? Então agora ela vale 108 mil. Você percebe que quando eu paguei dividendos, a empresa perdeu o valor? Ela valia 110 mil e passou a valer 108 mil? Este é o fenômeno da DataX.
Esse é o fenômeno da DataX. Quando eu pago dividendo, eu tô tirando dinheiro da empresa. Então, quando eu tiro esse dinheiro da empresa, ela passa a valer menos. Isso aqui é extremamente importante, cara. Isso aqui é extremamente importante, porque eu vou te mostrar uns negócios aqui agora que pouca gente... Na verdade, eu falo isso só dentro da mentoria. Eu vou falar pra vocês nesse vídeo aqui agora. Então, preste bem atenção nesse vídeo, porque confesso que fiquei um pouquinho brabo com o vídeo. Não porque foi contra os dividendos, mas como os brasileiros assistiram esse vídeo, porque o cara não tem nem culpa, né? Não tá fazendo vídeo pro Brasil, mas como os brasileiros interpretaram esse vídeo e difundem essa ideia aqui no Brasil. Então aqui o que ele falou foi o quê? Olha lá, ele comprou duas empresas, a companhia 1 e a companhia 2, por R$10 cada uma, tá? R$10 cada uma. As duas fizeram R$2 de lucro. Essa empresa aqui, ela não paga dividendo, ou seja, tudo vai ser reinvestido nela. Então lembra lá, os 10 mil ia ser comprado tudo de forno. Então a empresa ia valer 120 mil reais, aqui no caso, né? Ele comprou 10 mil reais, 1000 ações de 10 reais, 10 mil, e aí agora tem 12 mil, certo? E aqui a mesma coisa. Só que neste caso aqui, a empresa pagou R$1 de dividendo. Como ele tinha 10 mil ações aqui, eu falei mil, mas é 10 mil ações nesse exemplo dele, ele recebeu então 10 mil reais de dividendos, porque pagou R$1 de dividendo. Quanto que ficou valendo a empresa então? 110. Vamos continuar aqui agora no exemplo. $1,000 in cash before taxes. I own 10,000 shares of company 2. It is now worth $120,000. If I needed some cash, I could sell some of my shares. Maybe I would create my own dividend equal to yours, but I don't have to. I could sell more or less shares as needed. Aqui é um argumento que é inteligente, que é difícil inclusive de você rebater ele para quem tá começando, mas é muito fácil. Principalmente porque você mora no Brasil, tá? Principalmente porque você mora no Brasil. Ele falou assim, ó, imagina a minha empresa que vale 10 mil reais, valorizando para 12 mil, e aí ela paga 10% desse lucro aqui que foi de 2 mil. Então eu vou ganhar R$1.000, né? Então agora eu vou ter uma empresa que vale 11 mil, mais os R$1.000 de dividendo. Só que lá nos Estados Unidos, ele até cita, né? É 10 mil reais before tax. Tax é imposto lá nos Estados Unidos. Então esses R$1.000 aqui teria que pagar 30% de imposto sobre o dividendo. Então ficaria só R$700. Aqui você já consegue entender o porquê que os caras não gostam muito de receber dividendo, né? Aqui você já consegue entender. A galera não é braba com imposto só aqui no Brasil não, meu amigo. É em todo lugar. Todo lugar tem uma maneira de tentar pagar menos imposto, porque isso é inteligência. A gente precisa mesmo isso. Elisão fiscal, né? Você tentar pagar o mínimo de imposto de maneira legal, com as leis debaixo do braço. Ó, tô defendido aqui porque eu tô seguindo assim, assim, assim. E aí, se você investe no modelo 2 da empresa, 10 mil reais, certo? 10 mil reais. E essa empresa valoriza para 12 mil reais. Só que ela não paga nada de dividendo. Você não tem que pagar aqui R$300 de imposto, né? Porque, teoricamente, aqui você recebeu R$1.000 de... E ele ainda usa o argumento. E se eu não quiser R$1.000 de dividendos? Se eu não quiser R$1.000 de dividendos, eu posso vender aqui, por exemplo, só R$100. Eu preciso só R$100. O meu custo é só R$100. Então eu posso vender só R$100 desse valor aqui. Porque lá nos Estados Unidos, o ganho de capital é taxado em 15%. Então aqui, se ele vai vender R$100, o ganho de capital dele seria 20%, né? Sobre os R$100 aqui. R$20, ele pagaria 15% sobre os R$20, logo daria R$3 de imposto. Você entende aqui a diferença? 300 para 3, é óbvio que aqui eu tô sacando muito menos, mas mesmo que eu sacasse R$1.000, vamos supor que eu quisesse sacar R$1.000 aqui, vendendo a empresa, tá? R$1.000 vendendo a empresa. Aqui o ganho de capital foi R$1.000, porque aqui cobra o imposto de 30% sobre todo o dividendo recebido. Aqui, quando eu vendo R$1.000, eu cobro o imposto de renda sobre o ganho de capital. Se o ganho de capital foi 20%, quando eu vendo R$1.000, na verdade o ganho de capital é 200. E o imposto é 15% sobre o ganho de capital. Ou seja, eu vou ter que pagar R$30. Faz sentido? Sacando o mesmo tanto, aqui eu citei um exemplo ridículo, mas é só pra você entender que lá nos Estados Unidos, como o dividendo é taxado, e muito, muito taxado, por que que você acha que a galera prefere não receber dividendo? E por que que o dividendo é irrelevante lá? Agora, se a gente usa o mesmo raciocínio, nós não estamos trocando exemplo, não. Tá, é o mesmo exemplo. Mesma coisa. Só que agora preste atenção, meu amiguinho. Não tem imposto sobre dividendo. Não tem imposto sobre dividendo. Principalmente para quem é investidor menorzinho, né? Pô, tá recebendo menos de R$50.000 de dividendo. Você tem uns 5 milhões, 10 milhões para receber R$50.000 de dividendos, de acordo com a formulação da sua carteira, do seu médio de alocação. Então não é para qualquer um receber R$50.000 de dividendos, não, das empresas da Bolsa de Valores, né? Não. Então você consegue sim ficar isento por muito tempo. Inclusive se aposentar isento e nunca pagar. Você que troquem de novo a lei. Mas por enquanto, nós temos aqui, por exemplo, o mesmo exemplo, R$10.000 que viraram 12 mil. E aí, desses 12 mil, pá, cortou, ficou 11 mil do valor da empresa na DataX. E aí eu recebi R$1.000 de dividendo, só que esse R$1.000 é isento
Se eu fosse fazer a mesma técnica, mas eu não quero deixar a empresa ditar o quanto que é o meu gasto. Eu quero definir o meu gasto. Então, para isso, eu invisto em empresas que não pagam dividendos, aí eu fico com os meus 12 mil reais lá e eu vou tirar só 100. Pô, tirou só 100, vai pagar 15% de imposto sobre os 20 reais, vai pagar 3 reais de imposto. Independente de qual for o exemplo que você seguir, você sempre estaria melhor se você recebesse o dividendo aqui no quesito de taxas, tá? No quesito de taxas, sempre você estaria melhor recebendo dividendos. Agora, faz sentido sempre receber dividendos? Isso é uma coisa importante. De novo, eu quero te dizer que, cara, o conhecimento ele é uma dádiva. Ele é uma dádiva. E quando você usa o conhecimento de maneira, eu posso dizer, responsável, com bom senso, é o mesmo conhecimento aplicado em locais diferentes. Lá presta, aqui não. Se você é um cara extremamente leigo, se você é um cara que não tem base científica, se você é um cara que vai seguindo diquinha de todo mundo, você cai lá, principalmente se você tem a síndrome do vira-lata, que é aquele que, não, só prefiro conteúdo gringo. Eu não gosto de assistir nenhum brasileiro. Que tem muito brasileiro assim, tá? Tem muito brasileiro assim. Vai lá, assiste lá e acredita que o que funciona lá, funciona aqui. Só que o cara não tem essa base aqui de... Pô, é uma coisa simples, tá vendo? Que não é um... Meu Deus, eu tenho que ser super gênio pra conseguir entender essas contas matemáticas. Não, é um trem de ensino fundamental. Você consegue entender com isso aqui. E aí você desmonta toda uma argumentação que é montada em cima de poucos argumentos que funcionam em poucos lugares. Mesmo que funcionasse em todos. Imagina que funcione em todos os países, menos no Brasil. Ainda assim, não faria sentido você usá-lo. Porque no Brasil não funciona. Entendeu? É simples, né? Por isso que eu quero te convidar para o maior aulão que esse YouTube já viu. Não vai existir outro aulão igual esse que eu vou fazer. Te prometo. Inclusive pela capacidade técnica que você vai aprender lá, pelos dados que serão comprovados não sobre o que o Léo acha, não sobre a opinião do Léo, mas sim sobre estudos que comprovam estatisticamente toda a base que eu vou te passar lá. Tudo que eu vou te passar lá já foi comprovado historicamente. Você vai poder olhar e sim, duvide. Eu sempre falo isso para os meus alunos e vou falar aqui para vocês. Duvide de todo mundo. A única pessoa que você pode confiar é Cristo. Só Jesus você pode confiar. O resto você duvida de todo mundo. Até que ele te dê motivos para que você confie nele. Sempre avalie aquela pessoa, não sei se você é novo aqui no canal, mas sempre avalie aquelas pessoas que você está começando a seguir agora. Me avalie. Veja se as coisas que eu estou falando faz sentido. Pesquisa o que eu estou falando. Se você começar a pesquisar e ver, pô, não, o que o Léo falou realmente não saiu da cabeça dele, não. Ele realmente estudou para poder falar isso, ele tá só replicando. O Léo não é um gênio. Eu não criei nada do zero, além do método 2 em 1. Mas ainda não foi do zero. Nada do zero, galera. É só pegar coisas que funcionam e adaptar pro seu país. É só isso. E ver se funciona. Tem que comprovar se funciona ou não. Por isso que eu quero te convidar para esse mega aulão. Eu vou te dar 6 horas de aula gratuita, você não vai precisar pagar R$1. Cara, você não vai precisar pagar nada. E eu vou te ensinar a construir uma carteira diversificada para você passar esse período das eleições aí. Que, meu amigo, quem tiver preparado vai multiplicar capital. Quem não tiver preparado vai perder dinheiro. Eu espero que você esteja preparado. E se você ainda não está preparado, eu irei te preparar nessas 6 horas de aula. Pode confiar em mim. Vou te ensinar a montar essa carteira, então, forte, contra crises, diversificada, correlação negativa. Você vai entender tudo o que isso representa de verdade em estudos absurdos, de longa data, comprovados de novo recentemente através de meta-análises. Depois a gente vai aprender a escolher as melhores oportunidades no mercado, seja no Brasil, seja lá fora, porque você que é brasileiro, já saiu um estudo gigantesco aí, e várias outras meta-análises comprovando. Você tem que ter uma parte do seu portfólio no Brasil, no local onde você reside. Então, como que eu aproveito as melhores oportunidades no Brasil? Como que eu aproveito as melhores oportunidades lá fora? Porque tem que ter dinheiro lá fora também. Diversificação, correlação negativa, inclusive. E por último, a gente vai aprender a calcular preço teto. Seja de empresa que paga dividendo, seja de empresa que não paga dividendo, a gente precisa aprender a calcular preço teto desses trem. Senão tu vai pagar caro até quando, cara? Você vai comprar VEG a R$60 até quando? Pra depois, quando ela tá 35, você não compra? Você vai comprar Itaú a R$50 até quando? Quando tá 38, você não compra? Você vai comprar BB Seguridade até quando por R$40, sendo que em 32 você não comprava? Essa falta de segurança é porque você não sabe calcular. Se você tiver disposto, é até difícil eu falar, né? Até bugou aqui a cabeça. É só pra quem tá disposto, que não vai ser fácil. Vai ser cansativo, pô. Eu sei, 2 horas de aula é cansativo. Depois de você chegar do seu trabalho, você trabalhou 8, 12 horas. Eu sei que é cansativo, pô. Mas eu não consigo te ensinar em outro momento. Quando é que eu vou te ensinar? Vou sentar junto com você na sua cadeira e vou... Não, vem aqui, ó. Não tem como. É difícil mesmo. Se você quer aposentar, melhor do que o INSS, garantir uma renda pra sua família, proteção... Você que é homem. Pô, nós não sonhamos com... E se amanhã eu faltar? O que vai acontecer com a minha família? Você não pensa... Eu penso nisso. Você tem que dar um jeito, infelizmente.
Queria eu poder sentar junto com você e te ensinar isso no particular, mas não tem como. Então eu vou fazer a live, você se inscreve aqui, pega esse QR Code ou o link na descrição. Se estiver na TV, escaneia pelo celular no QR Code, mais fácil. Se estiver no celular ou no computador, link na descrição, mais fácil. Aí você clica aí, se inscreve para esse projeto, que o negócio vai ser louco, vai ser baseado em estudo mesmo. E você pode ficar despreocupado que eu vou desenhar desse jeito aqui para ficar didático pra você. E aí depois ele cita algo assim, genial. Que ele fala, quando você recebe dividendo de uma empresa, você está vendendo um pedaço dela. Só que se você não recebesse dividendo dessa empresa, você que escolher quando é que você ia vender um pedaço dela ou não. Essa argumentação é verdade. Isso é realmente verídico. E eu até anotei aqui no meu bloquinho de notas para eu fazer um exemplo com vocês de recebimento de dividendos quando o mercado está em alta e de recebimento de dividendos quando o mercado está em baixa, beleza? E aí, vamos passar por esses dois pra gente ir pro último exemplo que ele cita aqui, que é genial também e funciona muito bem, inclusive é um argumento que convence todo mundo lá dos Estados Unidos. E aí eu vou usar o mesmo exemplo aqui no Brasil. Porque o problema é o brasileiro assistir lá e ficar convencido também, sem usar o mesmo exemplo aqui no Brasil. Mas vai ser legal demais, esse vídeo aqui foi muito bom. Graças a Deus eu encontrei esse vídeo aqui, porque isso aqui só reforça o quanto o conhecimento de verdade funciona, né? Ó, vou usar a tela preta para te explicar, pra você não ficar com dúvida. Imagina uma ação que está cotada a R$10, tá? Imagina, deixa eu até pegar aqui uma outra cor. Imagina uma ação que está cotada a R$10. E aí ela gera R$2 de lucro. Vou colocar aqui lucro líquido, beleza? Preste atenção. Se você calculou o valor intrínseco dessa empresa e era para ela estar custando R$20, você consegue entender que se essa empresa paga esses R$2 de dividendos, imagina você lá nos Estados Unidos, você paga esses R$2 de dividendos, é como se você estivesse vendendo 20% dessa ação e recebendo isso aqui no seu bolso. Só que lá nos Estados Unidos você ainda teria que pagar R$2 menos 30%, que no caso vai ser 40 centavos, então você receberia 1,60. Então é como se você estivesse vendendo ela a R$12, se ela está no mercado a 10. Gerou R$2 de lucro líquido, agora ela vale 12. Lembra lá do valor patrimônio contábil que eu te ensinei da padaria? Então ela vale 12. Então é como se eu estivesse vendendo ela a 12, sendo que ela custa 20. Pô, eu não queria vender ela a 12, sendo que ela custa 20. E eu ainda tô pagando imposto sobre o dividendo. Então, na verdade, eu tô vendendo ela a 12 para receber 11,60, sendo que ela vale 20. Não quero. Por quê? Porque mesmo que eu use esse dividendo aqui de 1,60 para recomprar ela de novo, porque eu sei que ela tá barata e eu vou lá recomprar ela, eu teria, ao invés de R$12, 11,60 na empresa. Então, faz sentido essa justificativa que ele falou? Se você recebe dividendos na empresa quando o mercado está em baixa, ou seja, quando ela está abaixo do seu valor intrínseco, isso significa que você está vendendo uma parte da sua empresa e isso está te prejudicando. Lá nos Estados Unidos isso é verdade? Totalmente verdade. Dá pra você usar isso aqui no Brasil? Dá pra você usar esse mesmo exemplo aqui no Brasil. Só que o resultado vai ser diferente. Ó, mesma coisa. Vamos pegar aqui uma empresa. No Brasil não vou nem... Eu só troquei a cor. R$10 gerou R$2 de lucro líquido. Então ela vale R$12, certo? R$12. Só que no seu cálculo do valor intrínseco ela vale R$20. R$20, beleza? Perfeito. Então aqui você ainda não gostaria de vender a empresa. Porque se ela tá R$12 e ela custa 20, você ainda tem lá cacetada de margem. Você já tem ainda 80% de margem. Então você não vai vender. Só que se você recebe o dividendo, é como se você estivesse vendendo. Por quê? Porque, primeiro ponto, você receberia o dividendo, passaria pela data X, e aí a sua ação, apesar de você ter R$2 no bolso, a sua ação cairia para 10. Então é como se você estivesse vendendo ela a 12. Então na prática o que está acontecendo é você vender um pedacinho dela a 12. Só que isso no Brasil é necessariamente ruim? Te provo que não. Olha só, lá nos Estados Unidos, caso você vendesse, né, você teria, ou recebesse dividendo, você teria aqui menos posição na própria ação, era melhor ter ficado quieto. Só que no Brasil, esses R$2 que você recebe, eles são isentos, você não tem que pagar nada. Logo, presta atenção, logo, você pode tomar a decisão de comprar mais na empresa e ter de novo R$12 investidos na empresa. Só que o que difere antes desses R$12 que você tinha para esses R$12 que você terá depois do pagamento de dividendos? Em suma, nada. Você vai ter um pouquinho mais de posição acionária. Mas isso não quer dizer muita coisa também, não, porque de nada adianta você ter um pouquinho mais de posição acionária se essa posição acionária vale um pouquinho menos. No longo prazo, teoricamente, isso tem uma vantagem, mas nem quero usar isso aqui como argumento, que ele é um argumento fraco. Porém, a gente tem dois pontos aqui que fazem total diferença nesse tipo de recebimento, né? Primeiro ponto, uma coisa que não foi citado no vídeo dele,
foi sobre TIR, que nos Estados Unidos é lido como IRR, né? Que é a taxa interna de retorno. Isso aqui mostra o quanto foi seu retorno válido, atualizado a valor presente. Então usa o VPL, que é o valor presente líquido. Não precisa se preocupar com isso não, porque isso eu te ensino lá no Projeto Yield, você vai aprender a respeito disso. E eu te expliquei um pouquinho sobre a TIR neste vídeo aqui. Por isso que faz sentido sim você ter ativos pagadores de dividendos na sua carteira. Não com o único e exclusivo foco de investir em empresas pagadoras de dividendos. Aí você vai ser bobinho mesmo. Por exemplo, eu quero a todo custo empresas de dividendos. Você está sendo bobinho. O que na verdade você tem que fazer é, eu quero empresas descontadas a um valor interessante para que eu coloque dentro da minha carteira com uma boa margem de desconto, com qualidade, com um modelo de negócio forte. E se ela paga dividendo ou não, isso é um bônus, caso pague. No Brasil isso é considerado um bônus realmente. Porque quando você recebe fluxos de caixa mais frequentes, a sua tira aumenta. E o retorno seu no longo prazo será muito maior, muito maior. Citei nesse vídeo aqui, fiz um exemplo, inclusive com empresas de crescimento que crescem muito mais do que empresas de dividendos, o quanto você teria de retorno real, né, a TIR, na empresa de dividendo e na empresa de crescimento. Se quiser assistir, tem que assistir. Na verdade, você tem que assistir, principalmente você que é contra os dividendos, na verdade você não é contra dividendos, na verdade você é do contra. Já viu aquelas pessoas que não faz sentido ela ir contrário àquela ideia, mas ela gosta de ir só para contrariar? Provavelmente você é um desses, se você defende o não pagamento de dividendos aqui no Brasil. Porque além deste fator aqui que já seria matador, a gente tem outro fator. E aí esse fator aqui, meu amigo, não tem como você negar que é extremamente construtivo, de uma bola de neve absurda. Convenhamos, se a empresa subiu para 12, você comprou ela a 10, né? Ela subiu para 12. Quando você comprou ela a 10, você entrou no projeto Yield, você aprendeu a calcular valor intrínseco e você calculou o valor intrínseco lá de R$20. Então você tinha 100% de margem. Comprou barato, ela valorizou mesmo. Só que ainda tá abaixo do preço teto, né? E aqui, quando ela custa 12, ela ainda tem 80% de margem. Então, você não quer vender. Logo, pode ficar o dinheiro aí. Porém, se você recebe esse dividendo isento aqui, como é no Brasil, perceba, a primeira vantagem é a solução da TIR. A segunda vantagem é que, além de ser isento, isso coloca dinheiro no seu bolso, não com aquela argumentação que foi usada no vídeo de eu tenho que escolher o quanto que eu quero gastar, né? O quanto que eu quero receber dividendos. Então eu prefiro eu mesmo vender as minhas ações. Isso é um argumento válido lá nos Estados Unidos. Aqui, na verdade, você deveria falar o seguinte: pô, eu quero receber o máximo de dividendos possíveis sem agredir a minha empresa, para que eu consiga determinar aonde que eu vou alocar. Seja no ETF de investimento passivo, caso você não queira fazer stock picking, seja através de investimento na própria empresa, porque se teoricamente você defende que ela não pagasse dividendos, então teoricamente é porque você quer que 100% do lucro líquido seja investido nela mesma. Então se você recebe dividendo isento, você recompra a ação, é a mesma coisa de não receber aqui no Brasil, entende? Então você tem essa argumentação aí também, que fica elas por elas aqui no Brasil, e você não tem decréscimo nenhum, só que você tem uma outra vantagem muito grande, que é, pô, beleza, essa ação aqui tá com 80% de margem, mas eu tô olhando outras através do custo de oportunidade, que é uma coisa que muita gente não sabe, né? O custo de oportunidade. Pô, eu vejo um aqui que era para estar custando 20, só que tá custando 7. Então eu investi nessa outra aqui, ela já deu uma valorizada e agora a margem dessa é maior. Exemplo, você está recebendo hoje dividendo de BB Seguridade. Você vai investir em BB Seguridade a 40, 41? Não vai. Se ela não pagasse dividendo, você teria ela a 42, 43. E aí, se você quisesse um pedaço desse dinheiro, você precisaria vender, pagar 15% de ganho de capital, de imposto de renda sobre ganho de capital. Se ela só paga o dividendo, você tem um dividendo isento. Se a sua argumentação é verdadeira mesmo e você queria deixar na empresa, você pode reinvestir nela mesmo, porque aqui o dividendo é isento, é a mesma coisa de você comprar mais dela mesmo, naquele preço mesmo que você queria. Ou você pode pegar esse dividendo, olhando para a BB Seguridade hoje, você vê que está com uma margem muito mais curta, investir em outra empresa que está com uma margem mais comprida. Olha isso aqui. Quando eu entro na Ward aqui agora, vou lá na parte de valuation, para poder ver as margens que eu tenho das minhas empresas que eu calculei para esse teto. Você olha aqui, tem um monte de empresa com 10% de margem, 12%, 15%, ó, BR Partners 16%, Petrobras com 16%, Banco do Brasil com 16%, Wiz com 18%, Banco ABC com 20%, e a BB Seguridade está aqui com 5,58% de margem. Então eu posso receber esse dividendo daqui e colocar em outra, que seja Porto Seguro, que seja outra que tenha maior margem. Já que você gosta tanto assim de eficiência a ponto de falar, não prefiro que não receba meus dividendos, porque tem uma quirelinha. Aqui no Brasil esse argumento não é válido, entende? Lá nos Estados Unidos pode até ser, porque se você for receber, você vai pagar imposto de renda, entende? E é muito importante, cara, que você use aquela técnica que eu te ensinei, não só aqui nos vídeos do canal, mas em qualquer coisa que você queira aprender de verdade. Usa a técnica do braço. Esse antebraço seu aqui, se você é destro, esse antebraço seu aqui, esse aqui é a coisa mais importante que você tem,
pré-frontal, né? Tirando seu pré-frontal para aprendizagem, isso aqui é a coisa mais importante que você tem para aprendizagem. E se você for canhoto, é este, né? Aí no meu caso aqui, não tem como mais escrever, que eu rebentei uma tatuagem aqui. Só que se você tem esse antebraço limpo, senão você escreve nas costas mesmo. Se você escreve aqui, meu amigo, eu duvido que quando você olhar os ponto a ponto aqui que você anotou, tópico mesmo, pô, quais são os 3 fatores de que compensa receber dividendos aqui no Brasil? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Toda hora que você olhar no antebraço, você vai lembrar disso, você vai revisar tantas vezes, seu hipocampo vai falar assim, caramba, esse cara tá gastando muita minha energia aqui, tentando relembrar disso aqui todo tempo. Eu vou criar aqui uma rede sináptica, um caminho aqui pra poder ele lembrar disso mais fácil. Toda hora tá olhando aqui no braço, toda hora tá forçando, gastando meus ATP aqui, vou fazer ele aprender. E aí você aprende, é assim que você aprende. Porque, sendo sincero e até um pouco, talvez mais grosseiro aqui, na verdade, sendo duro, falando a realidade, é de uma burrice tremenda, cara. Alguém virar pra você ou falar na internet, ou sei lá, onde você quiser, aonde você estiver, o cara chegar e falar assim, ó, fundo imobiliário é burrice. É ruim, fundo imobiliário é ruim. Isso é de uma burrice tremenda, cara. Que assim, chega a dar, nossa, vontade de balançar o cara assim pelos ombros. É ruim pra quem? É ruim pra você? Pra você pode ser. Mas pro idoso lá que tem 80 anos, tem 100 mil reais só investido, você quer que ele deixe mesmo aquilo lá em ação? E ele precisa de renda ainda. Tem que colocar em fundo imobiliário mesmo, coloca em fundo imobiliário mesmo pra receber a renda, o cara tem 80 anos. Do mesmo jeito, é uma burrice tremenda o cara falar assim, ó, a ação é ruim, 100% fundo imobiliário minha carteira. É de uma burrice tremenda isso também, porque é ruim pra quem? Pra você que tem 80 anos, 100 mil reais, que é tudo de renda. Porque pro cara lá jovem, 20 anos, faz muito sentido ele ter um pedaço da carteira dele em ação aqui, em ação no exterior. Então perceba que tome cuidado com os maximalistas. Pô, não é porque eu tenho Bitcoin na carteira que eu vou ter 100% de Bitcoin na carteira e quem tem sabe investir, quem não tem é burro. Não! Não é porque eu gosto de receber dividendo que toda empresa da minha carteira em detrimento a empresas boas, eu escolho empresas de dividendos. Nossa, eu fico brabo com isso, porque são uma argumentação tão fraquinha e são algumas argumentações, eu não tô falando do cara não, tá? Porque o cara tava conversando lá nos Estados Unidos. Ele tava falando com o pessoal lá dos Estados Unidos. Eu tô falando com as pessoas daqui, que falam sobre isso aqui. É tão fraco usar modelo americano ou modelo global, sendo que aqui as regras são diferentes, pô. Não tem o que fazer. É a mesma coisa que você querer jogar truco paulista lá no Goiás. Você não sabe, você se lascou. Inclusive, você joga truco paulista ou o truco brabo mesmo, o raiz, que é aquele que tem o zap, o 7 copos, o 7 ouro e espadinha. E é carta fixa mesmo, não tem esses leré de ficar virando carta não e qualquer. Também não sei, né? Vai que o paulista quer raiz e eu que jogo o modinha, né? Agora que eu já te expliquei essa parte do mercado em baixa, vamos pro mercado em alta. Porque muda a ótica mesmo do mercado em alta, tá? E aí eu vou fazer o exemplo que ele utilizou lá nos Estados Unidos e vou te mostrar se faz sentido ou não ele pensar daquela forma. E vou te mostrar o exemplo no Brasil. É o mesmo exemplo, é a mesma lógica. Vamos pro mercado em alta agora. É muito fácil entender aqui no mercado em alta, ó. Eu vou usar como exemplo aqui que você comprou uma ação a 35, tá? E o preço teto dela era 38. Então você comprou porque tinha um pouquinho de margem aqui, o mercado já estava um pouco mais em alta mesmo. Você comprou para aproveitar a última margem que tinha, beleza? E a ação, olha que doideira, você aprendeu a calcular valor intrínseco. Isso aqui te dá um superpoder, né? Isso aqui te dá um superpoder. Você aprendeu. E a ação valorizou assim de maneira irracional. Foi lá por 70 reais. Setentão. 70 reais. Você falou assim, caramba, o preço teto é 38. Aí você revisou. Nossa, o preço teto é 38 mesmo. Tá 70 reais. Estuda isso sobre Copasa, tá? Nossa, parece que agora eu tô sentindo uma vontadezinha, meu dedinho tá coçando pra vender. Beleza? Esse aqui é o mercado em alta. Tô usando esse exemplo esdrúxulo aqui só para você conseguir entender. Como que funciona isso aqui nos Estados Unidos? Vamos imaginar o primeiro cenário. Imagina que a empresa vai pagar dividendo. E aqui, só para fazer um exemplo didático, eu vou forçar um dividendo muito grande para poder o número ficar grandão e você conseguir ver a diferença gritante aqui, beleza? Então vamos supor que ela vai pagar 35 reais de dividendos. 35 reais de dividendos. Esses 70 reais aqui foi por um acúmulo muito grande no caixa. Ela vai pagar 35 reais de dividendos. Então você sabe que depois, no outro dia, na data X, vai estar custando 35 reais. Como que funciona lá nos Estados Unidos? Você comprou a 35, você continua com ela a 35, só que você recebeu 35 reais de dividendos. Aqui você tem que pagar 30% de imposto de renda, não é verdade? 30% de imposto de renda em 3,50 dá 3,50, 9 mais 1,50, R$10,50. Caramba, desses 35 pila, meu amigo, que você ganhou, você vai pagar R$10,50. Você entende que o ódio da galera por dividendos lá nos Estados Unidos é complicado. Isso aqui vai gerar então R$24,50. Você comprou ela a 35, você tem agora R$24,50 no seu bolso. Então no final você ficou lá com R$59,50, beleza? Esse aqui é o seu resultado final recebendo dividendos. Se o cara fosse fazer a venda
para ganho de capital. Imagina que ele comprou 2 ações aqui a 35, né? Cada uma custava 17,50 e aí o valor das duas somadas seria 38, só para você entender aqui. Porque lá nos Estados Unidos dá para você vender meia ação, aqui não dá para você vender lá, né? O fracionado lá é muito melhor do que o fracionado daqui. Mas vamos supor que ele conseguisse vender desses R$70 aqui, R$35. R$35, pô, a gente sabe que aqui tem um ganho de capital de 100%, certo? Porque valorizou de 35 para 70, 100% de ganho de capital. Então, R$35, ele tem 100% de lucro aqui, ó. 100% de lucro líquido. Qual que seria o valor aqui que ele teria pago nisso, já que ele tem 100% de lucro líquido? R$17,50, né? Porque R$17,50 com 100% de lucro líquido vira 35. Desses R$17,50, que é o ganho de capital dele, ele tem que tirar quanto de imposto de renda? 15% de imposto de renda. Cara, 15% de imposto de renda vai dar aqui R$2. Olha que doideira. R$2,62, meu, de imposto de renda. Aqui, ó, R$10,50 de imposto de renda. Aqui, R$2,62 de imposto de renda. No final, ele terminaria com uma ação a 35. E ele teria aqui, desses outros 35 que ele vendeu, ele teria 32,37. Rapaz, então aqui no final ele teria 67, olha que doideira, 67,37. Olha a comparação, vou fazer até de amarelão aqui, ó. Se ele vendesse, se ele recebesse dividendo. Como que eu falo pra um cara desse que vale a pena ele receber dividendo? Não vale, cara. Lá não vale a pena mesmo, não. Não vale. Lá não vale a pena. Agora, vamos fazer esse mesmo exemplo aqui no Brasil? O exemplo do ganho de capital é o mesmo. Porque lá nos Estados Unidos é 15%, aqui no Brasil também é 15%. Então aqui você teria 67,37 mesmo, tá? Mesma coisa. Só que aqui na parte dos dividendos, muda isso aqui, ó. Ao invés de 30, é 0%. É isento. Quanto você paga de IR? Não paga. Quanto que fica então o seu lucro final? 35. Você recebeu 35 de dividendo, é R$35 você tem. R$35 que você tem mais 35 que ficou, você tem quantos reais aqui? 70. Como que eu falo para um brasileiro que não vale a pena ele receber dividendo? Como que eu falo? E aqui, se ele quisesse, ele poderia dobrar a posição dele, que ele pega com 35 e compra mais ação. Se ele quer continuar na ação, entende? Mas como a ação está em alta, teoricamente ele queria vender mesmo. Então ele vai pegar esse dinheiro de um dividendo que é isento para investir em outra empresa. Ou investir em fundo imobiliário, ou deixar na renda fixa, ou investir no ETF, ou fazer o que quiser com o dinheiro dele. Como que eu falo para um brasileiro e como que eu uso um vídeo gringo, porque tem brasileiro fazendo isso, né? Eu não tô brabo com esse cara aqui não, mano. Esse cara aqui é muito inteligente. Eu não tô brabo com o Ben Félix. Eu tô brabo com a galera que assiste o Ben Félix e tenta falar que aqui no Brasil é a mesma coisa. E convence a galera, cara. Porque usa artigo científico americano. Eu também uso, né? Nesse vídeo aqui tem, sei lá, 7, 8, 10 artigos científicos. Alguns são americanos mesmo. Pra te mostrar a relevância do dividendo, inclusive. Ao contrário disso aqui. Só que quando a gente traz isso pro Brasil, é imbatível. É imbatível. E tem mais um exemplo que eu quero te citar aqui, que eu vou aprofundar muito nele no Projeto Yield. Então, se você não se inscreveu, mais um convite. Eu tenho que ficar convidando você toda hora, porque eu sei que é chato pra você que já se inscreveu, mas tem gente que vem assistir um vídeo desse, e aí não se inscreve, aí perde as aulas lá. Vai ser dia 11, 12 e 13, às 20 horas. Aí perde, depois fica, pô, Léo, você não avisou? Avisei, então vou avisar umas 4 vezes por vídeo. Então, vou citar aqui um exemplinho bem rápido, e espero você lá no Projeto Yield pra gente aprofundar isso aqui. Imagina o seguinte, presta atenção, é um cenário que a gente tá vivendo hoje, tá? É um cenário que a gente tá vivendo hoje e que vai piorar nas eleições. Inclusive, eu vou te orientar como que você vai se comportar nas eleições durante o Projeto Yield. Olha só, imagina uma empresa que hoje está sendo vendida aí a R$5, beleza? E você foi no Projeto Yield, descobriu que você tem um superpoder, que é calcular o valor de preço das empresas, coisa que você já deveria saber, mas você não sabia. E é R$10 o valor dessa empresa. Logo, quanto de margem a gente tem aqui? 100% de margem. Se eu comprar assim que ela chegar no meu preço teto, eu ganhei uma valorização de 100%, beleza? Só que aí essa empresa, ela é uma pagadora de dividendos. E ela lucrou aqui R$1 e pagou 100% de payout. 100% de payout. Ou seja, esse R$1 aqui, ela vai pagar tudo de dividendo. Então você vai receber R$1 de dividendo. Até aqui nada de complexo, né? Comprou a ação assim, porque acha que ela tá muito descontada, porque teoricamente o seu valor intrínseco é 10. Você recebeu R$1 de dividendo nessa caminhada, nessa espera. E pelo fenômeno da DataX, a gente sabe então que a gente vai ter uma desvalorização contábil aqui, né? Então a ação que estava cotada a 5 volta para o R$4 pela DataX aqui do R$1 de dividendo, beleza? E aqui, ó, o valor intrínseco também muda, ele também cai. Porque se a ação cai para 4 por conta do pagamento de R$1 de dividendo, o valor intrínseco, que é um fluxo de caixa que antes existia, mas agora não vai existir mais dentro da empresa, tem que ser contabilizado. Então cai também R$1 ali, beleza? Então, olha, aqui a mágica já aconteceu. A mágica eu chamo isso aqui de mágica dos dividendos. A mágica dos dividendos aqui já aconteceu. Você só não percebeu. E se você souber usar isso de maneira correta, cara, dá uma olhada aqui, ó. Aqui a margem é 100%. Aqui é a mesma empresa, não mudou nada. Desceu R$1 aqui, desceu R$1 lá.
Quanto que tá a margem agora? Vamos fazer essa conta? Só pra você ver. Ó, 9 dividido por 4 menos 1 vezes 100. Isso é o cálculo de margem de segurança, né? 125%. Olha isso aqui, olha isso aqui. Antes a margem era 100, você recebeu o dividendo, um realzinho, e a margem subiu pra 125. Você tá comprando a mesma empresa, com 125% de margem, que você não conseguiria comprar se ela continuasse aqui nos R$5 e não pagasse o dividendo. Se ela não pagasse o dividendo, presta atenção no que eu tô falando. Se ela não pagasse dividendo, ela continuaria ali, né? Se não teria data X, ela continuaria R$5. Como pagou o dividendo, tem a data X. Antes, a margem era 100, agora a margem é 125. Só que, olha o melhor. O melhor não é nem isso. Isso aqui já é bom demais. O melhor não é nem isso. É que você tem R$1 no seu bolso. Você comprar, entendeu? Você consegue dinheiro da própria empresa para comprar ela, mais descontado um pouquinho. Um dos grandes benefícios que poucas pessoas citam nas empresas pagadoras de dividendos, sem falar da TIR, sem falar de poder usar o dividendo para comprar outras empresas que tomam a oportunidade, sem falar que é isento de imposto de renda, no caso aqui no Brasil, né? Então, consegue perceber que não faz sentido você não ter empresas de dividendos? Não tô falando para você ter só empresa de dividendos em detrimento de empresa boa. Na minha carteira eu não tenho só empresa de dividendos, tem empresa de crescimento lá também. Só que eu olho pelo preço justo. Se tem margem, eu compro. É pagador de dividendos? Melhor ainda. Vou aumentar minha TIR. Não é pagador de dividendos? Vou esperar o desenvolvimento da empresa, óbvio. E eu posso pagar caro por isso, porque meu custo de oportunidade, se eu for ter a rentabilidade dela só daqui 3, 4, 5 anos, quando a taxa de juros baixar, não me paga dividendos durante esse período, cara, eu tô sendo depreciado em 15, 14% de taxa de premissa de desconto todo ano. A empresa tem que multiplicar muito, eu tenho que confiar muito nela para isso. A taxa de juros real lá nos Estados Unidos gira em torno de 1, 2, quando é muito, 0,5. A taxa de juros real no Brasil é 9. Tem como você usar a mesma argumentação, cara? Não tem como, cara. Não tem como. E aí eu quero usar outra argumentação dele aqui, que vai do minuto 7:14 até o minuto 7:30, mais ou menos, pra gente quebrar os maximalistas, né? Olha só o que ele fala aqui, presta atenção. Not explain future returns, and limiting your opportunity set to the stocks that pay dividends cuts your opportunity set roughly in half, because roughly half of global stocks do not pay dividends. Less diversification means more dispersion, which reduces the reliability. Isso que ele falou que é muito importante. E é aquele exemplo que eu te citei. Não é porque eu tenho dentro da minha carteira de ações pagadoras de dividendos, que eu sou maximalista e só invisto em empresas de dividendos. É um argumento para maximalista isso aí, né? Talvez ele esteja brabo também com os defensores de dividendos acima de tudo. Não, eu prefiro dividendo. Ah, mas a empresa é ruim, tá cara. Essa outra aqui não paga dividendo, ela tá barata, é muito melhor. Não, mas eu prefiro dividendo. Esse cara aqui é bobinho, é bobinho. Você prefere dividendo? Você compraria então HCTR, pagando 20% de yield? Você compraria então Grendene, pagando um monte de yield aí, em detrimento de outras empresas boas, mais seguras, modelo de negócio mais forte, pagando menos dividendos ou não pagando? Você entende aqui a argumentação? Não é para, pelo menos você que está aqui, eu não acredito que você seja maximalista. Eu acredito que você tem uma carteira diversificada, porque isso já foi comprovado. Nossa, toda vez tem que repetir isso, né? Há mais de 60 anos, aí meta-análise comprovando de novo, aí passa os anos 2000, comprova de novo, aí século 21 de novo, aí passa 5 anos atrás de novo. Pô, não, vamos fazer o que então? Eu vou ser do contra ou vou usar daquilo que funciona? Eu vou usar daquilo que funciona, né? Até não funcionar mais. Aí quando não funcionar mais, aí eu troco para aquilo que funciona na hora. O nome do canal, Geração de Dividendos, ele tem duplo sentido. Eu já vi gente falando, o canal Geração de Dividendos só investe em empresas de dividendo. Ele gosta só de dividendo. Não, na verdade não é isso. A ideia era que a geração que viesse a partir de agora, já que não podemos depender do INSS, dependa de dividendos. Entende? E óbvio, eu gosto de empresa que paga dividendo também. Só que eu não sou bobo a ponto de, em detrimento de uma empresa boa, escolher aquela que só paga dividendo, entende? Então, é sobre essa parte que eu concordo com ele. Isso aí eu concordo com ele. Não faz sentido você escolher só ação que paga dividendo, em detrimento de ações boas. Senão você teria pouquíssimas oportunidades, né? E dentro das empresas que pagam dividendos, dentro delas, poucas oportunidades. Então você teria poucas escolhas a fazer. Lá nos Estados Unidos é pior ainda. No globo é pior ainda. No Brasil a gente tem assim, uma forma muito linda de comprovar isso, e não é nem difícil. Ele cita um outro exemplo que depois vou trazer aqui também, mas é muito simples você comprovar isso, porque no Brasil, se você pega os últimos 10 anos e os últimos... Você pode digita no Google, você vai ver um monte de pesquisa, um monte, um truque pra você, tá? O Google, quando você digita 10 empresas que mais renderam nos últimos 10 anos, você digita PDF no final, em geral você vai ver alguns estudos, nem todos são confiáveis, mas você vai ver alguns estudos aí. Se você olhar nos últimos 10, 20 anos, pega um horizonte de mais tempo, 20 anos. Se você olhar as 10 empresas que mais tiveram rendimento no Brasil, que entregaram mais rendimento no Brasil, 10, 8 delas são pagadoras de dividendos. E como que eu vou ignorar isso? E o último exemplo que ele cita é este aqui, ó. Ele se alonga um pouco nesse exemplo, então eu não vou colocar o vídeo aqui, vou te explicar o que ele falou. Ele compara um ETF da Vanguard, que é o VGI,
que foca em empresas pagadoras de dividendos. Então, ele compara esse ETF que foca em dividendos e esse outro ETF aqui que é da Dimensional, que não foca em dividendos. Ela é cega por dividendos. Não quer dizer que ela não invista em empresas de dividendos. Aqui que tá o peguinha. Que o jeito que ele fala parece que, não, ela ignora as empresas de dividendos. Paga dividendo, então não quero. Na verdade, não. Ele é cego por dividendos, ou seja, tem alguns pré-requisitos lá. Vou citar aqui. Para você montar um índice, vamos supor que eu vou criar um índice. Quero 15% de margem, 20% de ROI, quero dívida líquida abaixo de 3. E aí eu vou pegar todas as empresas que compõem esse pré-requisito. Esse pré-requisito é cego por dividendo. Eu não tô olhando se a empresa está pagando dividendo ou não. Eu tô olhando esses pré-requisitos. Então, dentro da carteira da Dimensional, tem empresas que pagam dividendos. Só que quando a Dimensional vai escolher, ela não olha pro dividendo como um pré-requisito. É isso que você tem que fazer na sua carteira, cara. É isso que você tem que fazer na sua carteira. Coincidentemente, aqui no Brasil, se você montar uma carteira de 10 ações e estiver seguindo um índice honesto, um índice com bons fatores, provavelmente já vai ter aí umas 5, 6, talvez 7 empresas de dividendos. Por que será? E aí ele compara o rendimento desses dois fundos. O VGI rendeu lá seus 12,5% anual e a Dimensional 14,9%, 14% e alguns quebradinhos. A Dimensional venceu em torno de 2%. Apesar de 12,5% não ter sido ruim, não sei se esse cálculo que ele mostrou, e eu confesso que não fiz o cálculo, tá? Não sei se esse cálculo que ele mostrou foi em TIR, porque se for em TIR e você recebe os dividendos, provavelmente esses 2% de diferença aí, o VGI vai arrebentar na TIR com o Dimensional. Agora, se foi TIR mesmo, significa que as escolhas da Dimensional foi melhor do que as escolhas da VGI, beleza? Isso é importante? É importante. Por quê? Porque aí você sabe o que mais funciona no local onde você está comparando. E eu quero fazer essa mesma comparação com vocês aqui. Eu entrei aqui e peguei os dois índices do Brasil. O IBOV, que é o índice que teoricamente replica as 92 empresas com maior market cap, que seriam os fatores da Dimension, né? É óbvio que o IBOV é mais fraquinho, mas só para você ter ideia aqui, a comparação entre o índice que é cego pro dividendo, então o IBOV ele não olha pro dividendo. Tem empresa que paga dividendo dentro do IBOV? É óbvio que tem, mas ela é cega pro dividendo também, ele não olha dividendo. Ele olha volume de negociação, market cap, essas coisas. Tempo de permanência no pregão, enfim, você consegue ver aí os pré-requisitos na B3 bem facinho do IBOV. E o IDIV não. Aqui o próprio nome já diz, né? Índice de dividendos. Então o IDIV, ele foca nas empresas de dividendos aqui no Brasil. Foca nas empresas de dividendos. Olha o retorno. Eu não sei se isso aqui basta para te falar que no Brasil talvez faça sentido você estudar um pouquinho mais sobre dividendo. Estudar um pouquinho mais. Talvez você pode continuar sendo do contra, mas não estudadinha mais. Porque melhor do que você ter razão é ver o seu dinheiro crescendo, na verdade. Melhor do que você bater o pé e falar assim, eu não invisto, igual uma criancinha, eu não invisto em empresa de dividendo porque eu escutei, não sei o quê. É melhor você ficar quieto na sua e seguir aquilo que funciona. Se realmente o que funcionar for não ter empresa de dividendos, beleza. Mas se o que funciona for ter empresa de dividendos, por que eu não teria? Eu aqui dentro do canal não defendo uma metodologia de investimento que nunca mudará. Não, eu defendo uma metodologia de investimento que hoje funciona. Se ela mudar, estarei eu apto e ávido para mudar também. Você acha que eu vou ver lá meu dinheiro deteriorando só para defender uma ideologia que antigamente eu era adepto? Não, pô. O Warren Buffett mudou de opinião quantas vezes? O Warren Buffett já falou várias vezes que não investia em petrolífero. Você olha na carteira dele, tem petrolífero hoje. Então, pô, os investidores eles têm que evoluir junto com o mercado. O que deu certo lá atrás, em 2000, não dá certo hoje mais. O que o Barça aplicou lá em 1970 não dá certo hoje mais, entende? Existem pilares, óbvio. Não vai ficar mudando todo dia, todo mês muda e investir é difícil mais. Não. Existem pilares. Mas uma lei que sai, você tem que reavaliar, ver se tá a mesma coisa. E aqui a gente viu o IDIV amassando o IBOV 3 vezes mais rendimento. Só porque preferiu dividendos. Além disso, nesse vídeo aqui, que eu já te recomendei ele umas 5, 6 vezes nesse próprio vídeo, né? Mas esse vídeo é muito bom, porque eu separei um tempão, assim, eu estudei durante meses, sem brincadeira. E separei um tempão pra poder sublinhar. Os artigos eram grandes pra caramba, tinha artigo de 200 páginas, cara. E eu li, cara. E eu li tudo. 200 páginas eu exagerei. Tinha umas de 50, de 60 páginas lá. Mas eu te mostro aqui que tem mais ou menos uns 7 artigos que comprovam o quanto os dividendos faz muito sentido no Brasil. E lá fora também, tá? Mas aqui no Brasil faz mais sentido ainda. Te falei sobre o efeito clientela, o efeito manada. Tem muito... Aqui no Brasil, meu amigo, tem um tal do efeito clientela aí que se você não sabe, você tem que pesquisar a respeito. O que é esse efeito clientela? Eu te explico nesse vídeo aí. Empresas que têm uma política de dividendo mais frequente sofrem ou são beneficiadas pelo efeito clientela. A galera prefere as empresas que pagam dividendos em detrimento daquelas que não pagam. Você também deveria, pelo menos aqui no Brasil, nesse exemplo que o Ben Félix cita, em 2 empresas que têm lucros provisionados muito parecidos e que teoricamente o retorno esperado é parecido, você
tem que preferir aquela que paga dividendo. Ao contrário de lá nos Estados Unidos, que tem que preferir a que não paga, para otimização tributária. E se você precisa de renda, você tem que avaliar muito bem também, que talvez faça sentido você receber dividendo lá também, tá? Depende da situação. Mas olha só um efeito clientela aqui, assim, despejado na sua cara recente. Vulcabras, né? Vamos pegar aqui Vulcabras. Olha só o que aconteceu com Vulcabras. Seja bem sincero, na época que Vulcabras subiu aqui até ali tava 21, né? 21, 20, nessa época aqui, 17, 18, empresa lucrando cada vez mais, pagando muito yield, era uma empresa que pagava muito yield, uma empresa de varejo, né, nichada, pagando um yield aceitável, que era o que teoricamente fazia sentido você investir na empresa para diluir um pouco do risco do varejo, né, e aí, depois que passou aqui 2025, em 2026, ela lançou uma nova política de dividendos. Não vou mais pagar dividendo agora, porque o dividendo está sendo tributado, e eu preciso fazer CAPEX na empresa. Olha só o que aconteceu com a empresa. Vrau! 34%. Você acha que isso aqui realmente, aí eu quero deixar uma tarefa de casa pra você. Você acha que isso aqui foi realmente porque os lucros diminuíram, porque a perspectiva da empresa tá menor, porque o ROI caiu, ou foi um pouco de efeito clientela nisso aqui? Tarefa de casa pra você, tá? E aí pra concluir, eu tava lendo alguns comentários aqui, né? E eu achei um comentário de um brasileiro. Cadê? Vamos ver se eu acho ele aqui de novo. Pai, cadê esse comentário? Eu até comentei também. Achei, tá aqui, ó. Canal do Holder. E tem 6 anos esse comentário, hein, cara? Tem 6 anos esse comentário. Provavelmente ele viu esse vídeo aqui na época que soltaram, né? Esse vídeo é velho já. E tem outros vídeos aqui também que falam a respeito de dividendos, só que eles são mais fracos do que esses. O argumento desse aqui é melhor. E aí, o canal do Holder, que é um cara que tem muito bom senso, viu? É um cara que tem muito bom senso. Depois, eu vou até entrar aqui, ó, vamos dar uma força pra ele. Entra no canal dele aí, se inscreve no canal dele aí, entra no último vídeo. Ó, inclusive eu tava falando de fundo imobiliário no último vídeo aqui, ó. Você entra no último vídeo dele aqui, você vai fazer o seguinte, ó, vamos honrar o cara. Ele nem sabe que eu tô fazendo isso, ele nem me conhece. Nem sei se ele vê meu canal, mas é um cara que é honesto, um cara que tem bom senso, faz sentido você aprender com esse tipo de pessoas. Digita assim, ó, hashtag vim pelo Léo. Quando vocês começarem a comentar, não vou comentar aqui pra não spoiler, né? Vai que ele vê antes. Aí depois vocês começarem a comentar, eu comento ali também, beleza? Mas olha só o que ele falou aqui, ó. Muito prudente, ó. No Brasil, os dividendos não são taxados. Ainda. Há 6 anos atrás. Mas aqui a gente tem sérios problemas para investir em ETFs. Os ETFs não pagam dividendos e a gente tem que pagar taxa, né, imposto sobre os ganhos de capital. E os dividendos serão taxados indiretamente quando a gente vende um ETF. Se você recebe dividendos, você não é taxado. Mas se você investe num ETF cumulativo, que coloca dinheiro na cota, quando você for vender, você vai pagar imposto sobre esse dividendo que teoricamente você receberia, né? Baseado nisso, além disso, né, o nosso índice é muito concentrado em algumas companhias. Tá falando do Ibov aqui, ó. E muitas companhias são indexadas em commodities, como petróleo, gás, Petrobras, Vale, etc, né? 1/3 do Ibovespa é commodity, 1/3 financeiro e 1/3 outro. Ele falou que, pô, não faz sentido aqui no Brasil. Aí olha o Ben Félix, há 6 anos atrás, por isso que eu tô falando, cara, é honesto também. Ele tá fazendo um vídeo lá pelo americano, ele é honesto. Não achei ruim ele gravar esse vídeo aqui, não. Achei, foi muito bom. Até pra conseguir te mostrar aqui claramente as diferenças. Olha o que o próprio Ben Félix falou, ó. Eu escutei isso sobre o Brasil. Realmente um ambiente muito diferente, né? É realmente diferente no Brasil. Aí você tira suas conclusões. Se você quiser estudar mais mesmo a respeito das benefícios dos dividendos, se inscreve no Projeto Yield. Eu vou te ensinar tanta coisa lá, cara. Eu vou te ensinar na primeira aula como montar uma carteira super eficiente, principalmente em momentos de risco, momentos de crise. Agora, nas eleições, vai dar pra você aproveitar. Quem for preparado para as eleições vai fazer mais ganho de capital. Quem for despreparado para as eleições corre risco de perder dinheiro. Eu vou discutir um pouco sobre isso também no Projeto Yield. Na primeira aula eu vou te ensinar a montar uma carteira forte. Na segunda aula eu vou te ensinar a escolher as oportunidades que cabem na sua carteira agora, nesse momento. E em terceiro, eu te ensinar a calcular preço teto. Porque aí você não vai ter mais dúvida se você compra um ativo ou não. Você nunca mais vai pagar caro no ativo. É de graça, cara. É de graça. Não faz nem sentido você não participar, beleza? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis. Se quiser assistir os outros 2 vídeos sobre dividendos, vou deixar eles aqui, tá? Um sobre aí o quanto a sua tira aumenta quando você recebe dividendos. E o outro dos artigos científicos que eu te mostro que aqui no Brasil faz sentido você não fechar os olhos para as empresas de dividendos. Estudar um pouquinho mais sobre empresas de dividendos. E tire suas conclusões próprias. Não confie no que eu falo, viu? A única pessoa que você pode confiar, isso aí, só Jesus.